Aí o cara olha pro Jorginho, se ele fala alguma coisa, e o cara foi esperto, minimamente esperto, e falou, pô, vou ouvir esse cara. Na sua visão, Bernardo Ramos, a janela do Flamengo foi boa, foi positiva, as lacunas estão ali previamente fechadas? Eu acho que outro aspecto que pode ser abordado nessa questão toda, e aí eu vou entrar em outra parte que incomoda muito, né? Técnicos, dirigentes de outros times de futebol aqui no Brasil. Mas vamos lá. Existe o custo, que é alto, considerado alto, sem dúvida nenhuma, do investimento, mas existe o lucro na balança comercial no que diz respeito a saídas também, tá? Então você tem um custo de 277 milhões de reais com contratações, mas você tem um lucro de 270 não, 370 milhões de reais versus as vendas, né? Então, com esse valor aqui no meio do caminho, ou seja, o lucro, isso aí não é o faturamento, isso é o lucro, tá? Daria para trazer um jogador que o Flamengo não vai fazer isso, acho eu, de 50 milhões de euros. Seria possível, diante desse valor do lucro. Poderia. É óbvio que esse dinheiro vai servir ali para que o Flamengo, como disse o André, bata essa meta de. Não é uma meta, né? Mas deixa eu reformular aqui, atinja os 2 bilhões de reais em faturamento em 2025, tá? Mas é assim. E aí, por outro lado, você olha, por exemplo, para o Palmeiras, né? O Palmeiras, esse sim, torrou 688 milhões de reais com a contratação do Pitico, o Andrés Pereira. Tá? Somado a isso tudo, as outras contratações do Palmeiras para 2025, o Palmeiras gastou quase 700 milhões de reais em contratações. É uma coisa absurda, né? Se fosse isso que determinasse o título de alguém, entregar para os Palmeiras. E aí eu acho impressionante, né? Porque o seu Mano Menezes, por exemplo, quando joga contra o Flamengo no Maracanã, o Alexandre Barcelos, presidente do Internacional, os caras só citam o Flamengo, né? O Palmeiras gastou muito mais do que o Flamengo. O Palmeiras gastou mais de 400 milhões de reais em relação ao Flamengo no que diz respeito a contratações. O Palmeiras está saudável financeiramente? Tá, o Palmeiras pode fazer isso. Pode fazer isso. Mas não dá para tirar do contexto essa comparação. Perfeito. Eu tô vendo aqui muita gente elogiando também a chegada do Jorginho, né? Que o Jorginho não entrou necessariamente nesse investimento, porque, repito, esse levantamento foi feito após a Copa do Mundo de Clubes, porém, o Jorginho também chegou nessa janela sem custos, né? E é uma contratação que, cara, tem tudo para render muitas temporadas, pelo menos umas 2, 3 de alto nível, com toda certeza. Porque é um jogador fora da curva. Como o Jorginho joga fácil. E a Anne Maldonato até falando aqui também que ele vai ser o futuro capitão do Flamengo. Hoje existe uma hierarquia nos bastidores sobre essa faixa. Não que eu concorde, tá? Eu acho que capitão não é por tempo de clube, não é somente pela história, mas eu acredito que é pela postura, é pela questão de fator chamado liderança mesmo, a personalidade, o fato de como ele é bom na questão de gestão de grupos. Tem, na minha percepção, preceitos maiores do que necessariamente você tá veterano e você ser novato na instituição do Flamengo. E o Jorginho, por mais que ele não carregue essa faixa, geralmente ela roda ali entre Arrasca, entre Bruno Henrique, Léo Pereira, né? Tem alguns jogadores, tem o Alexandro também. A faixa tem passado por esses 4 jogadores, mas o Jorginho é um capitão dentro das 4 linhas. O tempo inteiro ele escuta a orientação do Felipe, passa orientação para o seu colega em campo. Várias vezes ele, sem orientação do treinador, ele já percebeu, ele mesmo já fez a leitura, como o Felipe também fazia, né, quando era atleta ali, e já passava para os seus companheiros, movimenta, vem para cá, faz uma cobertura aqui nas costas que eu vou saltar pressão e por aí vai. Então, Jorginho realmente, além do Saul, que o André falou, o Samuel Lino, o Royal e o Carrascal, o torcedor vai ter que ter um pouco mais de paciência. São 2 contratações que ainda não teve muito tempo, que ainda não teve muita minutagem, ainda não teve toda essa oportunidade com o Felipe Luiz, mas que tem tudo para render também. Até o Carrascal, que o investimento foi alto, né? 12 milhões de euros. Eu lembro que quando eu estava fazendo a live com o Mauro aqui, o Mauro criticou bastante o investimento alto que o Flamengo fez no meia. Porém, vamos torcer para dar certo. Ele que chegou, que pode jogar ao lado do Arrascaeta ou na posição do Arrascaeta, se for necessário. Dando continuidade no chat, Diego Avelino, diretoria está mostrando uma maturidade muito grande após os vazamentos do Boto
estão de parabéns. Felipe Scout, brasileiro, ele fez aqui uma pergunta. Essa sua pergunta, Felipe, você pode ver com a produção, com a galera que está nos bastidores da S1 Live, tá? Ou você pode mandar uma mensagem no suporte, ou você pode mandar um e-mail, que aí eles te respondem, beleza? Jean Alfa, salve bancada, bom dia Lele, André e Bernardo. Agora sem jogos, que tá uma live bem mais analítica, focando, deve ser, né, em possíveis evoluções técnicas e táticas em relação ao que o Fla já apresentou até aqui. Seria interessante, a gente pode se programar para isso sim, tá, Jean? Quem sabe domingo? Domingo a bancada é a mesma, é eu, o Bernardo e o André, então é uma boa ideia que a gente pode estar anotando, beleza? Adão César, bom dia, a boa notícia do final de semana é a volta do De La Cruz em alto nível, outra boa opção para o meio. Alan e Everton Araújo fazem a saída de bola cair muito, tocam para trás e para o lado. O De La Cruz fez uma boa participação, né, Bernardo? Você não estava no pós-jogo aqui segunda e terça, mas o De La Cruz, que teve a sua primeira oportunidade como titular depois de muito tempo, jogou bem ao lado do Saul. Jogou muito bem, Letícia, muito bem mesmo. Eu não sei, o pessoal está reclamando aqui que meu áudio não está legal. Eu estava com fone, tirei o fone justamente para ver se melhorava. Vamos ver se eu peço desculpas. Para mim melhorou. Melhorou? Tá bom, eu peço desculpas aí pro pessoal, então eu tirei até o fone para ver se melhora meu áudio e tal, vamos lá, acho que tá melhor nesse momento, mas vamos lá, vamos tocando aqui. O De La Cruz de fato jogou muito bem, nossa, assim, e vê-se, né, aquela queda técnica a qual a gente se referiu quando entra o Everton Araújo, né? A gente cansou de falar sobre isso, acho que em outras lives, né? Quando entra o Everton Araújo, quando entra o Alan, existe uma queda normal, natural ali, que é preocupante, que é muito preocupante, né? Mas vamos lá. Falando sobre aquele seu destaque inicial na sua fala, sobre o Jorginho. Acho que seria errado um jogador que não quisesse ouvir o Jorginho, né? Ou o técnico que prescindisse desse conhecimento que o Jorginho tem de futebol. Ele jogou no mais alto nível de competitividade no futebol mundial muito tempo, cara. Esse cara é campeão de UEFA Champions League pelo Chelsea. Esse cara é campeão europeu pela Itália. Esse cara jogou no Arsenal. Esse cara jogou no Napoli. Esse cara jogou muita bola em muito clube grande do futebol europeu. Então, assim, ele vem para o Brasil, ele vem para o Flamengo. Aí vai ter um garoto lá, um jogador menos experiente, né? E a maioria é menos experiente do que ele, independentemente da idade. Aí o cara olha para o Jorginho, se ele falar alguma coisa, o cara foi esperto, minimamente esperto, e falou, pô, vou ouvir esse cara. E o Felipe Luiz, claro, vai ter no Jorginho, ou deveria ter no Jorginho. Um homem não tem essa informação de como ele lidar com o Jorginho ali, mas acho que o Felipe Luiz, sendo um cara inteligente, a gente pode criticá-lo e elogiá-lo também e tal, mas indubitavelmente ele é um cara acima da média no futebol, né? E, pô, se ele vê o Jorginho dessa forma, como um cara que vai ser um interlocutor dele no campo ali, para dizer o mínimo, e vai passar isso para os jogadores, o Jorginho pode até filtrar a mensagem e falar, pô, o Felipe Luiz falou tal coisa aqui, deixa eu levar essa mensagem para frente, mas deixa eu acrescentar algo aqui. Ele tem esse discernimento, né? Então, eu acho que seria esquisito se o Jorginho não fosse utilizado tanto como um jogador esplêndido que ele é, mas se essa experiência também não fosse utilizada para melhorar os outros jogadores, né? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.